Tu vai perguntar, não? Tu disse que depois eu falo isso aí, tu disse que ia perguntar se eu ia trabalhar lá, mano. Não, exatamente, eu tô iniciando o assunto. Vamos começar pelo assalto que tu sofreu lá. Pergunta logo pelo trabalho, depois eu chego no assalto. Sim, senhor. Desculpa aí, cara, perdão. Me fala sobre o trabalho, então, lá em Fortaleza. Não, não, Roger. O assalto foi depois, mano. Desculpa, Eu sou merda. Aí eu fui lá, ele me chamou para me fazer um teste. Aí no mesmo dia ele já mandou eu ficar lá. E tô lá até hoje. Você foi fazer um teste, tá? Não, mãe, só que foi um teste. Foi assim, mãe, eu vou ali, eu vou lá ver se dá certo eu entrar nesse meio de trabalhar com pessoas, né? Numa parte de informática. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, quando foi no primeiro dia, eu já fiquei trabalhando já. No mesmo dia eu já segui em frente. Já foi logo pegando o ritmo e foi levando. Teve algumas dificuldadezinhas. No dia mesmo eu apaguei os computadores tudinho. Eu pensei que quando saísse do estabelecimento, que ele não falou, desligar, eu desliguei tudinho. Quando eu voltei, tava tudo apagado. E eu liguei, aí para ligar que não tinha telefone, tive que fechar a loteria de novo e ir atrás da irmã dele, para a irmã dele tentar ligar os aparelhos, porque eu não sabia que, para mim era para ter desligado. Ele não avisou que não precisava desligar, eu desliguei tudinho. Na Escola de Floresta, Raimundo Rodrigues Araújo. Eu entrei lá com 19 anos de idade, fui diretora por 2 anos. De lá, eu saí para mais 3 escolas. E aí, por um erro no meu contra-cheque, né? Eu acabei indo para a Secretaria de Educação, né? Inicialmente, eu fui pagar umas horas extras que tinham vindo no meu pagamento. E aí, lá, me dei com todo mundo, gostei do trabalho, mas fazia trabalho básico só de digitação. Mas eu fazia um trabalho muito bom na escola de São Francisco. Lá, os meninos gostavam muito de mim. Eu também dava aula como temporária na escola Monsenhor Furtado. E aí surgiu a vaga na Secretaria de Educação em substituição à diretora anterior, que seria candidata, né? E aí eu fui chamada para substituí-la durante o período eleitoral. Só que aí eu continuei. Dessa substituição foram 9 anos e 4 meses no cargo. Acontece, por exemplo, você já fechou a loteria? Não, dentro, né? Essas perguntinhas mais ou menos assim que às vezes acontece mesmo de vez em quando. E aí você responde o quê? Não, fechou ainda não, ó, porque você ainda está aqui dentro. Mas acontece muito mesmo. Pois aí eu tava na banda de música em 1997, aliás. Eu fui convidado para trabalhar em Fortaleza, né? Meu pai trabalhava lá, estava trabalhando numa construção. E ele precisava de uma pessoa para servente, pedreiro lá. Aí ele me levou para trabalhar lá na fábrica lá, que é até a fábrica da Dona Lúcia. Aí, na ocasião, estava precisando de algumas pessoas para trabalhar na área de corte, na área de confecção lá. E perguntaram se eu não tinha interesse. Eu já tinha meu primo que trabalhava lá, o Erialdo, até hoje ele trabalha nisso. E aí eu fiz o teste lá com o equipamento e me dei bem e recebi o convite para trabalhar. Tanto é que eu passei 3 anos trabalhando lá, né? No balneário, um tempo, uma vez lá, eles sempre levavam 2 pessoas só, né? Aí nesse dia, foi nos festejos de dezembro, todo dia 8 lá é tradição, né? Eles fazem uma seresta lá, o som mecânico, e é casa cheia. Inclusive até lá a polícia chegou e falou, 2 seguranças aqui é pouco pra vocês ficarem aí, são uma de gente aí.
Mas aí, cara, começou todo mundo brincando, eu vou já acostumado a trabalhar lá. Aí, quando a gente cuidou, então tinha uma galera discutindo lá pra dentro, lá. E aí os caras, não é possível, já tá quase terminando, não é possível que agora vai começar. E nós dois aqui não tem nem como, acho. É gente demais. E tudo gente fora. Aí só foi eu calar a boca, começou o quebra-pau. Cara, era garrafa, era mesa, tudo. E aí eu desci, eu pensando que o outro cara que tava comigo ia descer comigo. Quando eu entrei, eu tava no meio do pai, o outro cara, ó, sumiu. Meu irmão, eu saí, eu disse, não vai dar pra mim, não. Aí eu saí, fiquei lá perto do balcão lá e deixei. E vi lá, e o pessoal de segurança falou assim, como é que eu vou, você tá doido? Como é que eu vou sozinho aqui, cara? Que tinha que ter uns 10 caras aqui pra resolver isso aqui. Aí foi que rapidinho veio, né? Tinha um reforço da polícia, chegaram lá. Só que quando chegaram lá, tinham quebrado as mesas do cara tudo. Tinha já feito como se tivesse passado um furacão lá. Aí quando terminou tudo, aí a gente foi identificar quem eram as pessoas, porque ela tinha ido embora. Quando foi, isso foi às 7 horas da noite, que o mundo foi ajeitado, depois eu fui falar com o cara, aí o cara mesmo do bar disse, não, você tem razão, você não tinha como amenizar isso aí, não. Quando foi 7 horas, lá veio um cara lá, disse, tava onde? Eu disse, não, tava ali perto da bica ali. Disse, quer dizer que ficou lá na bica, lá só observando, e eu aqui no meio do... E eu vivo tudo todas as lembranças, que as minhas melhores lembranças da minha vida são aqui. Todas elas. Aquele período de tranquilidade em que você saía a qualquer hora, de que você brincava na praça, de que você conversava mais com as pessoas, eu penso que nós hoje estamos muito impacientes. A gente não tem mais aquela paciência toda de sentar e conversar. A galera jovem daquele tempo, era a diversão. À noite, tinha o Rômulo, tinha aquele som que era o chamado Power Som, né? E toda noite, era sábado, domingo, tinha no centro, tinha um somzinho pra galera curtir, né? E era a diversão da galera, todo sábado, domingo. A diversão que a gente tinha era só mesmo a tertúlia, né? No final de semana, que era lá ali no Jandirão, que a gente se juntava mais com amigos e ia dançar. Era somente, mas era isso mesmo. E quando tinha quadrilha, né? Que a gente ia para os ensaios. E era bom quando tinha quadrilha, porque a gente se divertia muito nas quadrilhas, que tinha todos os dias os ensaios. E a única outra diversão era o Jandirão, que tinha aquele clube só para a gente dançar a tertúlia e pronto. E quando aparecia uma festa ou outra, é que a gente ia. Ou algum festejo. Uma coisa tranquila, não era como hoje aquela coisa, mas era bom mesmo. Só tinha mesmo o Jandirão pra gente se divertir. A gente esperava o domingo pra gente poder ir pra lá, as colegas da gente. Você lembra do DJ do Jandirão? Lembro, o Pedrão, né? Até, eu acho que se tivesse, acho que ainda tava por lá hoje ainda. Tinha lá, nesse centro comunitário tinha esse local de fazer as festas, e em frente tinha uma quadra de esporte que geralmente tinha competição e tal. Uma vez eu lembro que trouxeram um futebol dos cegos, eu achei super interessante, o cego. E era uma bola toda feita de tampa de garrafa para eles escutarem. Era assim uns eventos bem legais que eles traziam para lá. E era também um ponto de encontro da juventude, jogar bola. Era aquilo, mas também terminou, todo mundo passou as casas, não ficava ninguém em meio de rua. Daí ficava assim uns 4 ali, tomando uma pingazinha ali, depois fechava todo mundo ia para casa. E de manhã, nesse tempo, muitas pessoas viam muito, era da roça, né? Vai trabalhar em roçado. Os que não trabalhavam em roça, ficavam em casa fazendo alguma coisa, ou jogando bola, porque sempre bola foi a paixão da galera, nunca deixou, né, de ser. Tem algumas situações que eu acho que hoje, sei lá, é tudo tão diferente. Digamos assim, a gente que acompanhou, eu tenho 43 anos, eu considero que eu vivi muito bem essa minha idade, né? Eu vivi muito. Então, tem situações, sim, que se você pudesse, eu voltaria algumas. As nossas brincadeiras eram sempre de amarelinha, de transilinha, a gente brincava muito de transilinha nas escolas. Brincadeira só mesmo na rua mesmo, a gente juntava com todos os colegas e ia brincar depois da escola, a gente brincava muito de transilinha quando saía da escola. A infância da gente foi bem tranquila, graças a Deus, a gente brincava bastante mesmo, de vôlei. E no final de semana a gente ia para o coral, né? Tinha os ensaios do coral, era mais assim a rotina da gente mesmo. No comércio do Inácio, a minha mãe,
como diz, comprava fiado. Comprava fiado lá na caderneta, né? Então, quem sempre vai fazer as compras? A gente, né? Então, eu era mais velha, era eu que ia fazer as compras. E aí, você não só comprava, você se divertia, né? Porque o Inácio, quem conheceu ele, sabe que era uma figura, né? Então, não tinha como você não ir no comércio dele e você não rir das brincadeiras, das coisas, da quantidade de tempo que ele passava coçando o dinheiro, né? Era muito bacana, gente. Então, você ia fazer compra e já se divertia com ele. Assim como existiam os zangados, que você ia fazer compra e já esperava o carão, né? Porque existiam os comerciantes enjoados também. Eu lembro bem que quando a minha mãe mandava, vai comprar tal coisa em tal lugar. Aí eu já ia com medo, né? Com medo de ver se eu pegava um carão. O Inácio não, o Inácio era uma pessoa maravilhosa. Na época, a gente sempre faz xixi na cama, na rede, né? Quando tinha cama, ele faz xixi na cama. Quando a mãe da gente ia pro rio lavar roupa, ela pegava uma ponta de uma rede, uma ponta do outro e mandava a gente ficar debaixo e rodava a rede para cair água, dizendo que era pra gente não fazer mais xixi na cama. Mas eu acho que isso não servia, não, porque sempre a gente fazia. Uma rede já lavada, né? A rede já lavada. A rede era de trouxer. Ah, de trouxer. Será que era mesmo lavado? Nunca perguntei a ela se ela deixava suja para poder a gente estar com xixi na cabeça. Não sei também. Nunca... Tá aí uma boa que eu vou perguntar quando eu chegar em casa? Boa ideia eu perguntar. Espero não estar causando a discórdia. Não. Assim, mãe, você fazia a gente da barriga, ainda mijada, ainda vou perguntar a ela. É quando eu era muito pequeno e tinha a alvorada do dia 8 de dezembro, todo final de ano, né? Eu lembro que eu acordava, corria para a janela e ficava de ponta de pé olhando a banda passar pela rua. Aquilo ia ser uma coisa maravilhosa para mim. Desde eu pequeno, antigamente vinha aquelas bandas de música do Massapê, Santana do Acaraú, que eles iam tocar os festejos, né? E eu gostava, cara, eu gostava muito de ver aqueles caras tocando ali. Tanto que quando era 5 da manhã, que eles faziam aqueles alvorados, eu me levantava e ia olhar eles tocar, né? E aquilo foi me dando aquela pulsa, aquela vontade de eu querer tocar numa banda de música. E meu pai, ele sempre gostava muito de banda de música. Tanto que ele conhecia até o nome das músicas, quando os caras estavam tocando, ele já dizia o nome da música. Quando foi um tempo, meu pai apareceu, comprou aquelas flautazinhas doces, e eu pensei em pegar ali, né, tocar aquilo, que vinha aqueles formuláriozinhos pra gente aprender. Só que um dia eu tava assim, via meu pai pegar a flauta e tocar mesmo sem... Só fez, pegou e foi. Aí ele falou que quando ele era jovem, tinha aqueles pífanos, sabe? Ele tocava, né? Daí então, o tempo foi passando, aí foi o tempo que teve aí a proposta de formar uma banda de música aqui na Serra. Aí o meu pai, a primeira coisa que meu pai falou com o Jéssica, e aí Jéssica tem que botar meu menino, que ele gosta, eles têm. Cara, aí foi indo até que deu certo. Os instrumentos chegaram e tudo. E quando chegaram, eu pulei dentro. 2 anos depois, houve uma nova escolinha para a banda de música. Aí estava precisando de pessoas para tocar na tuba. Porque nessa época quem tocava na tuba era o Júnior Barros. Ele foi morar em Fortaleza e ficou sem tuba. Eu lembro que na época entrou eu, o Zé Augusto, o César, que é meu primo, né, que é até padre, e de umas 15 pessoas que entrou, somente eu fiquei. E aí eu assumi a tuba. Depois eu fui para Fortaleza, abandonei a tuba, passei 3 anos em Fortaleza, e quando eu voltei, eu passei um tempo num trompete e passei, acho que uns 2 anos no trombone também. Aí depois voltei para a tuba de novo, com um tempo depois, que apareceu outro. Aí eu fiquei aí vários anos na banda de música. Aí foi passando, eram muitas pessoas. Só que muitas das pessoas que entravam achavam que a música era assim, era você pegar o instrumento, o maestro lhe dá uma instrução, você já sai tocando. Mas quando eles viram a teoria, né, as partituras, muitos foram desistindo. E eu fiquei, até porque muitos que tocaram comigo trocaram de instrumento. E eu até hoje fiquei com o instrumento que eu toco, que é o trombone de pisto, né? E são mais de 30 anos que eu faço parte da banda de música. A gente passando pelas dificuldades aí, mas creio que isso, Deus quiser, para frente pode ser que melhore. Mas foi um dos, também, um desejo que meu pai tinha, né? Que eu realizei, foi de ver eu tocando na banda de música. Ele faleceu, mas ele viu que
show. Eu fiz esse gostar ele, né? De até hoje tá na banda de música aí, tocando aí há mais de 30 anos aí com a galera aí. Muitas das vezes quando a gente estava no coral, a gente é mais acima do que o da cruzadinha. A gente se sentia muito bem quando estava cantando lá em cima, todo mundo achando bonito, olhando a gente lá de cima. Pra gente era como se a gente fosse o bam, vamos dizer assim, né, daquela época. Quando a gente passava na rua, todo mundo achava bonito a gente com aquelas coisas do coral. Até com a cruzadinha também. Assim, você faz parte da cruzadinha, faz. A gente tinha aquelas fitinhas, né? Pra gente era muito importante. Os pais da gente, a mãe ficava muito contente na época que a gente usava aquela, fazia parte da cruzadinha ou do coral. Aí o Rogerinho do Seu Meroc tinha uma câmera, uma JVC, com umas fitas mini DV, e ele estava querendo se desfazer dela. Por acaso ele perguntou se eu não queria comprar a câmera. Eu disse, mas é quanto a câmera? Isso é uns R$400, se quiser comprar. Aí eu comprei até de 2 vezes. E a partir daí eu comecei a usar a câmera e comecei a brincar de fazer produções, né? Baseado num filme chamado América Selvagem, ele filmava, o pessoal filmava animais selvagens. Eu comecei a filmar algumas coisas aqui na Meroca, mas como não tem animal selvagem, eu só filmava grilo. Costa aí, mas... Concentra, rapaz. Aí eu tentava filmar, né? Como eu não tenho animal selvagem aqui na Meroca, então eu passei a procurar as horas. Assim, procurei a fazer o quê? Eu comecei a assistir vários filmes. Eu assistia muito filme do Steven Spielberg e do George Lucas, né? Que são 2 pessoas que eu admiro muito. Aí eu assistindo, por acaso, o filme do Arnold Schwarzenegger, né? A gente chamava muito ele de Arnold Schwarzenegger. Aí eu assisti o filme O Predador, do Arnold. Aí, por acaso, eu estava assistindo o filme um dia de sábado à tarde e passou um grupo de meninos brincando na frente lá de casa. Eu moro em cima e eles passaram embaixo. Aí eu ouvi um menino dizendo, ei, fulano, bora caçar calango lá no rocheiro? Aí eu disse, mas não, eu já matei 80. Outro dizendo assim, não, eu já matei uns 30, mas hoje não. Aí eu vendo aquilo ali, por coincidência, o filme se tratava de um monstro espacial que pegava um grupo de soldados da Força Especial lá. Eu criei a ideia de fazer um calango gigante que pegava esses meninos que iam para o rocheiro matar os calangos, né? Aí a partir daí surgiu o primeiro trabalho, que foi o filme do Pregador. Inesquecível pelo fato de ter sido algo memorável na cidade, que não existia até o momento. Muitas pessoas não acreditavam que aquilo ali poderia ser feito. E eu fiquei muito feliz pela quantidade de pessoas da cidade que foram assistir, né? Inclusive várias apresentações do filme, exibições, né? Para mim era a cidade mais linda que os meus olhos via naquele tempo, né? Que tinha o Hospital Chagas Barretos, que era a maternidade na época, que era em frente à igreja. Ao lado tinha um muro que no Natal eles faziam um presépio lindo, 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 com estátuas gigantes da família, da Sagrada Família, Jesus, os animais, aquelas coisas de presépio. Aí ao lado tinha uns marrecos, uma piscina com os marrecos e tal, e até hoje ainda tem uma estátua. E essa estátua também era lá. E logo depois tinha uma árvore de Natal, que era só um ferro que ligava umas luzes e no Natal ficavam coloridas. E era muito bonito. Nessa época também tinha a Praça do Chega Mais. E lá tinha uma televisão, para quem não tinha televisão, ia lá assistir televisão. Então era uma época assim que eu tenho muita nostalgia e saudade, que eu achava muito linda aquela cidade daquele tempo. Eu lembro que a gente não tinha uma condição financeira muito boa, mas TV sempre teve na minha casa. E aí iam muitas pessoas, inclusive pessoas que moravam ali perto das lajes, né? Iam lá para casa para assistir novela todo dia. Então não cheguei a ir para a praça porque na minha casa tinha.
né? Mas eu lembro bem da época da TV na praça, da quantidade de pessoas, você saísse, você via as pessoas lá ao redor. À noite era todo mundo dentro de casa assistindo televisão, para quem tinha, né? Quem não tinha ficava ali na janela do outro ali, esperando ali dar uma oportunidade para assistir, e a gente via ali, quando a gente via aquela filazinha ali na janela ali, um olhando por cima do outro ali, era procurando ver parte de TV ali. E era a diversão daí. Quando era de noite, se juntava, a turminha ali, conversar alguma coisinha ali, contar uma história, inventar uma mentira e tudo, e aquilo ia passando o tempo. E a minha paixão por artes marciais, cara, começou quando eu era ainda criança, né? Naquele tempo, a televisão era luxo para quem... Naquele meu tempo lá era difícil, as condições da gente comprar uma TV. E aí, cara, meu pai, as condições da gente eram muito precárias, né? Pai desempregado, minha mãe também. A gente via aquele pouquinho atrás dentro de casa. Mas até que surgiu uma oportunidade pro meu pai e ele conseguiu comprar uma TV pra gente, uma TV, aquele tempo TV colorida não era pra qualquer um, uma TV preto e branco. E o 981, por aí, né? Aí, o nome da loja que eu lembro lá era até uma loja que nem existe mais, não sei se existe, que era tal Samuel, que existia em Sobral, né? E aí, cara, a gente... Porque assim, pra gente assistir televisão naquele tempo, era... Você chegava na casa de alguém, quando alguém dava permissão, você assistia. Quando não dava, você tinha que se virar, né? E a gente era... Molecada gostava muito daqueles desenhos, aquelas coisas, era difícil. Mas depois que a gente conseguiu uma TV, aí eu abri as portas lá para galera. O pessoal que vinha do sítio, que ia estudar e tudo, ficava lá em casa assistindo. E aí à noite, quando foi um tempo aí, quando era terça-feira, apareceu uma série chamada Série Faixa Preta. Aqueles filmes de artes marciais antigos. Foi aí onde a gente conheceu o Bruce Lee, na época que a gente começou a seguir, né? Admirar e tudo. E aí a gente começou a criar um grupo aqui na Meroca, que a gente... Eu, o Nenezão, o Verlene do seu Manuel Antônio e o Tinha, que era um rapaz que morava lá vizinho, onde o Zé tem a casa dele hoje lá. Aí desse tempo pra cá, na década de 80 e 90, a gente passou aproximadamente uns 15 anos envolvido com essa questão da arte marcial, mais especificamente Kung Fu, né? E aí a gente ficou esses 15 anos trabalhando a arte marcial, veio um pessoal de Fortaleza e dava aula pra gente uma semana por mês. E a gente ficava praticando no centro comunitário, o Nenezão ficou à frente disso aí. Todo dia de manhã, quando eu me acordava, antes de ir pro colégio, eu tinha que fazer aquilo ali. E lá em casa, naquele tempo, a gente não tinha guarda-roupa, a gente colocava as roupas num saco de estouro. E a minha mãe pendurava no armador e aquilo ali era meu oponente para me bater naquele negócio ali. Naquela época a gente tinha muito verde, os invernos eram de semanas. Se começava a chover na segunda-feira, era a semana toda. Eu lembro que a gente brincava de esconde-esconde na rua, no meio das neblinas, que neblinava direto. E a gente brincava de esconde-esconde naquele tempo, né? Não podíamos ver uma chuva, que a nossa brincadeira era essa. Mas aí meu pai era... o pessoal daqui, o pessoal do sítio, meu pai era muito conhecido aqui na Redondeza aqui. Principalmente quando ele começou a trabalhar de guarda no banco ali. Mas as histórias do meu pai é muitas, assim, pra gente contar, assim, em termos de... as coisas que ele via à noite. Tanto via coisa errada desse mundo, como ele disse que via coisa também que... achava que não era coisa assim desse mundo, não. Uma vez, ele... ia descendo para ir trabalhar, quando ele chegou ali, perto ali da Zé Osmar, ali entre a casa do seu Fernando, Flávio ali, e ali a quadra, né? Aí ele disse que vinha subindo, tipo, que antigamente os caixões eram uns caixãozão preto, né? Vinha 4 pessoas segurando um caixão, subindo. E ele parou e deixou o pessoal passar. Aí fechou assim, ó, tem hora dessa. Só que ele esperou, aí foi aquilo, mas tudo bem lentozinho. Aí quando ele deu as costas, passou. Quando ele olhou para trás, não tinha, zerou, né? Não tinha mais. Aí isso aí me tocou muito, cara, porque
Às vezes, quando eu descia à noite pra rua, eu comecei as minhas curtições, subia, às vezes, a gente ficava olhando, eu ficava lembrando da história dele. Aí a gente apressava mais o passo para chegar em casa. Pronto, a Geusileuda somos da mesma época. A gente estudou até junto. E como a gente era muito novo, a gente lembra que foi, assim, como não era habitual ter grandes festas aqui, eu acho que essa é uma festa que ficou na minha memória, que eu sou da América dela, porque foi uma festa muito grande. Eu lembro que o prefeito deu blusa do centenário para todo mundo. E foi uma festona mesmo, naquela época. Foi muito assim, eu lembro que foi assim, uma coisa assim, extraordinária para a época e para a gente que não era acostumado com aquele tipo de festa. Porque era a comemoração de 100 anos de emancipação, como é que fala? Emancipação política de uma cidade. Então foi uma festa muito significativa para mim e para ela também, que lembrou naquele tempo, né? Eu lembro que eu ainda criança e foi feita uma comemoração dos 100 anos de Meruoca. Eu estava já de mudança, minha família tinha ido embora para Uruoca e eu fiquei concluindo o ano letivo para poder ir embora também. E aí, como a festa é no mês de novembro, né, então eu peguei. Ainda lembro-me de ficar na calçada do patronato vendo o desfile passar. E cada coisa linda, parecia um desfile de 7 de setembro, só que era todo em homenagem aos 100 anos de Meruoca. Então foi uma coisa assim que eu digo que ficou marcada para mim, porque eu fiquei embelezada com aquele desfile, né? E nunca esqueci daquela data, justamente pela comemoração que foi dos 100 anos de Meruoca. Salvo me engano, no ano de 85. Trabalhar é vencer, nós sabemos, é fundamental. Instrução e lazer, promoção, extensão social. O direito e dever, segurança, conduta moral. Liberdade é viver, plena paz e progresso geral. Assim, eu penso que essa geração de hoje vai ter muita coisa que não vai ter do que falar, né? Porque a nossa época era realmente muito boa, muito tranquila. Aquele papo na hora do recreio era bem mais demorado. Hoje, na hora do recreio, você vê os meninos todos no celular. Ninguém conversa com ninguém, né? E na nossa época, não. Era um bate-papo gostoso. Tristeza quando batia para entrar, né? Porque a conversa tinha que parar. Então, sei lá, são muitas lembranças boas. Eu estava dizendo até a semana passada com a minha menina que se eu tivesse condição, quando eu morresse, eu ia até cremar meu corpo e ser lançado no Riacho Tacarane, né? Pelo tamanho e da importância que eu tenho pelo município. É uma coisa muito importante pelo fato da gente ser nativo e indescritível. Falar da importância disso, né? Ser 100% meroquense e meroquense de coração. Eu estava muito curiosa para saber, no dia que você disse que eu fui um particular, eu fiquei imaginando o que é que vocês querem comigo. Mas eu fiquei muito contente de você ter lembrado, né, de mim. Olha a legião aí. Sério? Gente, Que é isso? eu tenho certeza que o making off tá melhor do que a ideia.